Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa tarde, vamos para mais um corte aqui no canal, trazendo aí uma reportagem especial da grande vitória do Palmeiras ontem em cima do Ceará, o Palmeiras que vai às oitavas de final aí da Copa do Brasil. Também é um corte aí do pessoal já projetando Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Você que tá feliz aí com o Verdão, já deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o like, deixe também aqui nos comentários de qual região você está nos acompanhando. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Agora vamos de Palmeiras, que deitou ontem, então se liga como foi a partida diante do Ceará. Essa cena significa tanta coisa que a gente vai começar do final, tá? Zona mista, em que ele decide o jogo, é claro que só podia ser ele aqui. Mas primeiro um abraço na família, né, Estevão? O que significa olhar eles aqui com você? Muito, significa tudo pra mim. Porque como a gente ganhou, eles estão comigo. Na vez que eu perdi, eles estavam comigo também. Então, tudo é por eles. Agora sim, vamos ver com calma? Segundo tempo contra o Ceará, tava 0-0. O Palmeiras tinha a vantagem do primeiro jogo, mas tava complicadinho. Até que Estevão foi derrubado na área. É de pênalti, o time do Palmeiras vai pra cima do juiz. Quando o VAR chamou, ele já pegou a bola. Depois até deixou pra lá pra esperar a decisão do árbitro. E recebeu, de novo, das mãos do Piquerez. Estevão. Agora, pra bater. Perna esquerda, defendeu o goleiro, voltou pra Estevão. Na comemoração ficou bem claro que ser um dos mais novos tem um preço, né? E nem artilheiro escapa. Passa tudo na cabeça, passa tudo. Infelizmente, acabei perdendo o pênalti, mas tinha mais uma oportunidade. Fui de ser feliz e só agradecer a Deus por tudo. Aí foi tudo muito rápido. 3 minutos depois, já veio o segundo. E que chutaço! Pedalou, bateu! A ponta de perna esquerda. Nem se mexeu, indefensável, tamanha força do chute. Tô vendo uma mistura de sentimentos essas últimas semanas. Feliz por ter feito 2 gols, por ter ajudado o Palmeiras hoje. Mais importante era a classificação. Só tenho que agradecer a Deus por esses momentos e tô tentando aproveitar ao máximo. E a gente tá falando de Estevão, mas teve um terceiro gol também, tá? Olha o Flaco. Ele dominou, girou e venceu 3 dentro da área. Gol de camisa 9, senhoras e senhores. Esse o Estevão comemorou quando já tava do lado de fora. Feliz da vida. Quem decide termina o jogo na maior resenha, sorridente. Foi assim que a gente viu o Estevão logo que ele foi pro banco de reservas. Mas deu pra perceber que ele também estava muito emocionado, porque agora ele começou um processo de despedida, de dar adeus pro Palmeiras. A gente percebe que você tá muito emocionado. E hoje, quando você saiu, a torcida tava gritando seu nome, o estádio inteiro te aplaudindo. Você tava quase chorando ali. Você consegue descrever o que passou na sua cabeça? Mistura de sentimentos, sabe? É saber que daqui a alguns dias eu vou estar deixando esse estádio maravilhoso, com essa torcida maravilhosa. E esse reconhecimento, tudo que eles fazem, torce pela gente, é incomparável. Então, o que a gente pode fazer é vir aqui, dar vida, jogar, fazer gol, vitória, que é o mais importante para eles. Estevão ainda tem mais 3 jogos no Brasil, 2 em casa, onde vai ouvir o torcedor, que já tá com saudade, gritando o nome dele mais uma vez. O Abel coloca o Mike. E agora contra o Flamengo, tem Felipe Anderson ou não tem? Facundo volta pro time, se voltar o Estevão joga onde? Direita ou esquerda? Será que são os planos do Abel para tentar também confundir a cabeça de Felipe Luiz para esse duelo tático? Vinícius Nicoletti, você que tem todas as respostas do planeta? Muitas questões aí, vamos tentar desvendar. Mas o certo é que o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para esse confronto contra o Flamengo. O primeiro deles é o Richard Rios, que está suspenso. Curioso que ele ficou no banco de reservas, né? Mas o Lucas Evangelista já foi ganhando também aí ritmo de jogo para esse confronto contra o Flamengo. E o segundo desfalque é exatamente o Felipe Anderson, que saiu com uma contusão muscular aos 11 minutos do primeiro tempo, comecinho do jogo. E ele tem usado bastante o Mike. Aliás, nos treinamentos aqui, o Mike nem treina mais de lateral. É Giai e Marcos Rocha. E o Mike treina quase como um ponta já. São opções aí do técnico nessa função do Felipe Anderson. Pode ser o Alan, que também está retornando à equipe, foi preservado nesse jogo contra o Ceará. O Mike, então são algumas opções para jogar desse lado direito.
Então, os dois desfalques, Richard Rios e o Felipe Anderson, que vai ser avaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que vai cumprir seu segundo jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o São Paulo. Ele tomou o terceiro cartão amarelo e depois foi expulso, então ficou fora do jogo contra o Bragantino e agora contra o Flamengo. E dois jogadores que não foram relacionados para esse jogo contra o Ceará podem reaparecer na equipe. O Alan é um deles e o outro é o Rafael Veiga, que ficou fora com dores na região lombar, mas treinou normalmente quinta-feira, ontem e também nessa sexta-feira. O Palmeiras já fez o treinamento aqui na academia de futebol, então pode retornar, pelo menos ser relacionado para a equipe. A tendência, eu acredito aí, é o Paulinho voltando a ser titular na equipe do Palmeiras, com o Estevão de um lado, Vitor Roque na referência e o Paulinho retornando. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Ceará, depois de 2 jogos sem ser relacionado, jogou aí 15 minutos, mas está sendo preservado para jogos como esse, jogos grandes como esse confronto contra o Flamengo. Palmeiras chega no seu melhor momento na temporada, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se vencer o Flamengo, é a melhor sequência na temporada aí, antes do Mundial de Clubes, nas vésperas do Mundial de Clubes, é o líder do Campeonato Brasileiro, já classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas o Palmeiras não vence o Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, desses 8 anos, são 14 confrontos com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Diante desse retrospecto, quero deixar uma pergunta aí para o Bruno. Qual a sua melhor lembrança de Palmeiras e Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro? Vou citar um aqui, em 88, foi bem inesquecível. Vamos ver se você lembra. Em jogos de Campeonato Brasileiro, tem um pouco mais antigo, que é um de 78 ou 79, que o Palmeiras ganha do Flamengo no Maracanã 4-1. E é o jogo que leva o Tele para a seleção. Fui mais longe que você, Vinícius. Boa, tá vendo? Foi mais longe. Mas lembra de 88? Não lembro, não é da minha época esse. Gaúcho pegou 2 pênaltis. Verdade. E o Zé te quebra a perna, pegou né? Pênalti. O Zé te quebra a perna, ele pegou o pênalti do Aldair e do Zinho, nosso querido, de 2 campeões do mundo. E o Flamengo era um timaço com Zico, Bebeto, Aldair, Zinho. Era um timaço que era campeão da Copa União em 87. E o Palmeiras conseguiu essa vitória nos pênaltis contra o Flamengo. Levava um ponto extra depois do empate de 1-1 no tempo normal. O jogo inesquecível para os palmeirenses. E o Gaúcho depois foi jogar no Flamengo. Não tem mais o que falar do Palmeiras, hein? Já tô cansada de elogiar. Ele muda a escalação, ele muda uma peça aqui, perde o Felipe Anderson, chega o Mike, o Abel Ferreira, olha, tá dominando nesse momento o time, que está se preparando e muito bem para o Mundial. Edu, Copa do Brasil no bolso, não é? Pelo menos essa fase tá ok, dinheiro garantido e uma boa vitória contra uma equipe que passa por um momento positivo, o Ceará. Não, passa, Renata, e nos 2 jogos, né, o confronto, 4 gols, né? Então isso, e não tomou nenhum. Isso é muito importante também para você ver a consistência da equipe do Palmeiras. Por mais dificuldade que tenha durante uma partida, que é normal também, porque o Ceará é uma boa equipe também, muito bem armada, mas o Palmeiras vem numa coisa assim da concentração. Acho que o mental do Palmeiras é muito forte. E todos os jogadores que hoje estão, né, no elenco do Palmeiras, os jogadores já sabem o que tem que fazer. Eu acho que isso que é o mais importante. Você vê a declaração do Castanheira, é isso aí. Todo jogador quer jogar. E os que estão de fora, quando tem oportunidade, eles vão lá e dão conta do recado. E o que o Palmeiras está fazendo é um absurdo, né? 15 jogos seguidos, perdeu só 1. 14 vitórias. Eu acho que é para poucos times fazer o que o Palmeiras está fazendo. Então, acho que isso é para a gente relevar muito. E o Abel, né, eu acho que, se eu não me engano, são 22 jogos em Copa do Brasil, ganhou 15 jogos. E é um absurdo a marca que o Palmeiras está atingindo. Então, acho que eu vejo que o Palmeiras vem numa postura muito boa, os jogadores também. E agora é bom a gente desfrutar desse talento que o Estevão, daqui a pouco ele está indo embora.
Eu acho que esse moleque aí vai ser um dos grandes jogadores que a gente vai ter no futuro. Olha, ele fez 2 gols, eu queria valorizar também. Achei muito bonito o gol do Flaco Lopes, um giro, não é? Com a marcação futsal, em cima. parece, né, Renato? É, muito bom também. Agora o Estevão foi o nome da partida, Ronaldão. Foi. O Daronco também deu uma forcinha, né? Não saiu gol, não saiu nada. De tudo isso que você falou, teve o Daronco achando um pênalti e pra dar a tranquilizada lá na torcida do Palmeiras. Quer dizer, já não basta ter o Abel, já não basta ter o time forte, tem que levar o Daronco e o Klaus lá pro Mundial. Proibido agora, não pode levar marcar os caras, pênalti, não. senão não vai dar certo, hein? Eu vou secar daqui até, porque não tem o que fazer. Não adiantou secar. Tá secando, o Gil lá, aí vai. Aí o Ceará faz o gol, anula. Aí daqui a pouco põe um pênalti pros caras. Aí desanda, velho. Aí não tem pra ninguém. Cicinho, claro que substituto pro Estevão com essa qualidade não tem. Mas hoje o Palmeiras está formando peças, vai apresentando alguns jogadores que estão num nível para assumir uma titularidade e não perder a qualidade coletiva. Exatamente. O grande segredo do Palmeiras, Renata, não é nem o Estevão, mas sim o treinador. Porque o Abel é o cara que encontra soluções no Palmeiras ali onde ninguém vê. Porque você vê partidas que o Estevão não jogou e o Palmeiras jogou bem da mesma maneira, conseguiu com outros jogadores suprir. Lógico que nós estamos falando do Estevão, um talento que todos nós queremos ver no campo e no futebol brasileiro. Mas a grande diferença do Palmeiras é o treinador que transformou esse elenco, exatamente, que transformou esse grupo no Palmeiras num grupo vencedor, porque é bonito ver o Palmeiras jogar. Segundo tempo, especialmente, foi uma aula de futebol, não é? Flamengo, né? Rapidinho, gente, tá acabando o programa. Começa com você, Rona. Flamengo? É. 3-0 pro Flamengo, fora o baile. Marco Aurélio Cunha. 1-1. Chico Garcia. 2-1 Flamengo. Sgarbi. Chiquito, tamo junto. 2-1 Mengão. Cicinho. 1-0 Palmeiras. Eu vou de 2-2. Toca aqui, irmão. Eu não vou torcer mais contra, não, irmão. 1-0 Palmeiras. Quem sabe não dá azar, lá eles Os caras tá secando, não adianta. Bom final de semana. Você destacou um pouco mais cedo uma declaração lá do Estevão, falando vamos no Muro Mundial. E não é para brincar, e não é mesmo, para disputar o título e tudo mais. Ó, o Massa não, mas o Estevão falou. E é o que você fez uma boa tese sobre essa questão, não do pênalti de ontem, mas sobre pênaltis de VAR e tudo mais. Primeiro, foi pênalti, mas a vitória do Palmeiras foi incontestável. Passou o trator, só para variar. Eu perdi, deu uma picotada aqui geral. Eu só, em relação à declaração do Estevão pós-jogo, eu peguei essa parte, né? Eu acho que talvez ele tenha moleque que é e tal, e vai se despedir do Palmeiras no Mundial, e ele é franco. Eu acho que o Palmeiras, dos times brasileiros, é o que se preparou bem para jogar, inclusive o Mundial, né? O Palmeiras fez uma janela que praticamente vale pelo ano todo, e ainda vai ter seu principal jogador no Mundial, né? O Estevão, né? É diferente do Flamengo, que vai fazer janela agora, do Botafogo, que vai fazer janela agora, do Fluminense, está pensando em outra coisa. Eu acho que é diferente. E o Palmeiras vai para o Mundial. A gente ainda tem 2 jogos muito importantes do Palmeiras aqui pelo Brasileiro, interessante demais, né? Com o Flamengo e com o Cruzeiro. Fiquei pensando muito naquela coisa que você mandou ontem para a gente, Irone. Depois você vai repetir aqui, né? Na hora de... o empate é bom para quem? Quem precisa mais da vitória? Flamengo ou Palmeiras e tudo mais. Depois a gente discute um pouco mais isso. Mas eu acho que o Palmeiras está classificado em primeiro geral na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil contra o time de Série A, está na liderança do Brasileiro, tem 2 jogos para manter a liderança do Brasileiro, chega praticamente em condições ideais no Mundial, a não ser essa questão do Felipe Anderson. E aí, assim, né? Eu acho que não é grande surpresa, né? É um jogador que... A surpresa era ele não se machucar e jogar todas na Itália, né? Aqui, o calendário é um pouco mais hostil, as diferenças climáticas um pouco mais... ele joga um outro nível de intensidade, ele joga no gramado sintético, ele tem sobrecarga, ele tem mais de 30 anos. É o que está acontecendo com todos os clubes. O Palmeiras não ter lesão era mais raro, né? E é um dos poucos jogadores. Marcos Rocha também foi o jogador do Palmeiras com mais de 30 anos que teve lesão muscular. Eu acho que foi quase automático essa relação, né?
E talvez seja agora um período para cuidar do Felipe, para ele ter em condição de disputar o Mundial. E aí eu queria tentar adivinhar pelas pistas do jogo de ontem. Não tivemos a coletiva do Abel, então fica também mais difícil, só pelas escalações, pelas trocas, qual será a estratégia para domingo, né? Em termos de escalação, de sistema, né? Isso que eu acho que é uma expectativa muito grande. Talvez o jogo não entregue o que a gente está esperando, mas adivinhar a escalação dos dois vai ser uma coisa bem interessante, porque o Flamengo também acho que tem mistérios a fazer, inclusive se o Pedro vai começar jogando ou não, né? E em relação ao pênalti, eu não achei o erro mais escandaloso da história do VAR, mas foi como foi o do Vitor Roque. Não, acho que é um pênalti discutível. Eu acho que é passível de dar, mas eu acho que eu coloquei o Juca Kfouri em xeque-mate hoje pela manhã, não coloquei, Tirone? Coloquei. Sim, porque sabe por quê, Vessone? Porque o Juca, ele é um refém da tecnologia, né? Então, quando vai para o VAR o pênalti e tem lá o contato, o frame, o zoom, ele, existiu o contato. E aí ele quis me pegar na tangente falando, ao contrário do que o Arnaldo diz, a falta dentro da área ou fora da área é a mesma falta. Eu, além de não concordar com isso, eu expliquei para ele, você percebe uma coisa, Juca? Que com o VAR, só a falta dentro da área ela é analisada com lupa? Aí temos um problema. E aí a gente chegou na penalidade mínima. Essa falta provavelmente não seria dada, até pelo juiz estar tentando fazer o jogo correr fora da área. A gente inverteu as coisas com o VAR. E a gente chegou na penalidade mínima. A única falta, qualquer falta, vista com lupa, com frame, com zoom, se houve toque, se houve não sei o quê, toque, como se fosse qualquer toque passível de falta, ela é a falta dentro da área e não a fora da área. Então nós temos um puta problema, né? E a gente criou no VAR uma coisa maluca. Então assim, a falta dentro da área virou mais falta do que fora da área. Assim, isso é uma aberração do jogo, né? Tá ok, dá para entender o seu raciocínio, né? Mas na minha visão não tem nada a ver com o lance de ontem. O pé do cara dobra, do Estevão dobra. Não, o problema a discussão foi genérica, né? A discussão foi genérica, né? O VAR foi criado para pegar pelo dentro da área. Entendeu? É outra discussão. Sim. Entendo, mas... Um exemplo do que o Arnaldo está falando, o jogo do Corinthians agora no meio de semana, contra o Novo Horizontino, teve um empurrão do jogador do Corinthians, que era uma falta de ataque. Aí ele foi e deu um empurrão nas costas. Falta de ataque. Lance seguinte, o Romero foi empurrado, que aí seria um pênalti, e aí o pênalti foi ignorado. Exatamente o mesmo empurrãozinho nas costas e tal. Enfim, só um exemplo. Para mim o pênalti é claríssimo. Eu não vejo... só eu... Quando eu olhei a bola, eu sempre fico olhando a bola. A bola segue o curso dela normalzinho. O jogador do Ceará pisou no tornozelo do coisa, não satisfeito, ele deu rapa com a outra perna esquerda. Para mim, o pênalti é bem claro. Assim, eu olhando a bola vai seguindo o curso dela, não tem bola em nenhum momento do jogador do Ceará. Eu achei um pênalti bem claro mesmo. Foi imprudência dele, um carrinho por trás, desnecessário. Eu não acho que... Acho até que o negócio do Giai lá, a cotovelada, aquilo talvez era passivo até de um vermelho, se fosse o caso, tal. Pelo Giai ali foi meio... ele foi meio imprudente, mas o pênalti eu não tenho dúvida. A vitória do Palmeiras, sabe qual é o problema de analisar uma vitória como essa? O Palmeiras faz um jogo desse parecer fácil. O Ceará é quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Ele está na frente de um monte de time melhor ou que tem mais jogador, que tem mais dinheiro. Então aí toma um 3-0, a gente fala, foi protocolar, foi uma vitória boba. Só que é o Palmeiras que vai fazendo um jogo como esse e a nossa visão ficar como se fosse uma vitória boba, uma vitória simples. Era o pior adversário da fase de grupos, era aquele que ninguém queria pegar, o único de Série A, e o Palmeiras meteu esse 3-0. Então uma vitória grande e a gente não dá o devido valor porque é o próprio Palmeiras que faz ela entre aspas, ficar menor.
Então eu quero perguntar para todos vocês três. O jogo do Palmeiras foi absolutamente dominante, né? Assim, sem grandes problemas contra o Ceará. E o Flamengo, na quarta-feira, ganhou do Botafogo da Paraíba. Sabe como é que os caras lá da Nova Zelândia, que eles fazem aquela dança, tal, que é meio que para impressionar o outro, né? Para impressionar o adversário, o inimigo. O Waka, Waka, né? É para impressionar o inimigo. Então os caras falam, tal. Aí a pergunta que eu faço para você, Massa, quem conseguiu impressionar mais o outro? O Flamengo impressionando o Palmeiras ou o Palmeiras impressionando o Flamengo? Nesses dias prévios, esse jogão que vai ter no fim de semana. Cara, impressionar, acho que não tenho nenhuma dúvida que é o Palmeiras, né? O Flamengo suou aí para se classificar, tá quase classificado na Libertadores. O Flamengo está com muitos problemas, muitos jogadores machucados, né? Para mim, claramente, o Palmeiras está no momento melhor que o Flamengo, e é um momento institucional melhor, porque tem coisas que a gente despreza, mas quem gosta, como eu, humildemente, sem parecer arrogante, de estudar a gestão, despreza alguns fatores. Tem um presidente novo, com um monte de funcionários, pessoas novas tocando o futebol do Flamengo, um gestor que chegou de Portugal também, que está se ambientando, habituando ao futebol brasileiro, aos acontecimentos, ao dia a dia, bala perdida lá no Rio de Janeiro. O próprio treinador, que é muito jovem, que tem dado mostras de que ele precisa evoluir, né? Então, eu não tenho dúvida, o trabalho do Palmeiras é muito mais consolidado e impressiona muito mais, cara. Então, Vessone, você é bom nisso. Pega aí no SofaScore e veja. O Palmeiras perdeu do Bahia, mas se você pegar 7 para trás e 7 para frente, não tem derrota. Então, cara, é muito consistente o trabalho. Não adianta eu ficar aqui. Estou sem flanela aqui em Itu, mas eu posso arrumar. Não adianta eu ficar dourando a pílula, passando flanela. O momento do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, certo? O jogo, vamos ver, é outra história. Mas não se discute, na minha visão, não tem discussão de que o trabalho feito no Palmeiras, a forma como encaixou, o ambiente como está, a sintonia que você percebe. Vocês, não sei se prestaram atenção na coletiva do Castanheira, é como se fosse, como que eu vou dizer, o Castanheira e o João Martins, eles falam sobre as mesmas coisas, de forma diferente, ambos são mais leves, tirando aquela loucura lá de sistema que o João Martins pirou. A coletiva do Castanheira você vê o Abel Ferreira falando, é o Abel reborn, é o Abel sorrindo, feliz da vida, não foge de pergunta nenhuma, explica o que aconteceu. Então não tem discussão. O Flamengo agora há pouco demitiu um auxiliar, trouxe o Rodrigo Caio. Agora, o time em campo é 11 contra 11. Tem Gerson, tem Arrascaeta, tem Pedro, né? É diferente, é outra história. Mas neste momento, como diria Nicola Rattioppi, o Momenzi, futebol é Momenzi. Nesse Momenzi, Mazzini, o Palmeiras está mais inteiro, impressionando mais. Olha, eu fui corrigido aqui rapidinho, que é o Aca, não é Raca, meu amigo. Raca. Ignorante como eu sou. Fala. Isso, confunde a Nova Zelândia com a Shakira. Com a Shakira, exato. Ô, Massa, é exatamente o que você falou. Ganha 7, perde do Bahia e ganha 7. Esse é o retrospecto. Ganhou 7, perde do Bahia e mete mais uma sequência de 7. Cara, Ramon, ganhou, né? Ganhou, não é que empatou, ganhou. Ganhou. É vitória. Arnaldo, Ramon abate Abel, apita o jogo gigantesco do final de semana. O que temos a dizer, hein? Calma que eu posso, piada. Eu vou dar uma piorada. Wagner Hillway no VAR. A escala é uma piada, é um convite ao sei lá, eu ia falar um palavrão, né? É uma peça, talvez seja o pior árbitro do Campeonato Brasileiro até agora, um dos mais inseguros, péssimo. Sente muito a atmosfera do jogo, a pressão, a torcida, é péssimo. E ainda com VAR intervencionista ao reboque, que é o Hillway. O Rodrigo Martins Sintra, cara, olha, espero que com a mudança na CBF tenha alguma atenção para isso, porque é muito pior, mas muito pior do que
a fase final do CNM em termos de critério de escala. É muito ruim o árbitro, péssimo para o jogo. A gente está esperando tanto dos times, dos espanhóis do Tirone, e aí coloca um árbitro que pode pôr tudo a perder no primeiro lance difícil que ele tiver que definir. Né? É um convite à besteira. Vamos ver como é que vai ser. Agora, tem uma coisa, né? A gente está falando, eu concordo, eu acho que, na verdade, eu entendi a sua pergunta como quem impressionou mais durante a semana e não desde o início do ano. Desde o início do ano eu tô com massa e não abro. Não tem nem... Eu acho que durante a semana a gente teve duas coisas... algumas novidades nos times interessantes. O Massa citou Estevam na esquerda, Maurício de 10. O Flamengo teve Cebolinha de 10 pela primeira vez. Os técnicos aproveitaram também para testar algumas alternativas, né, que podem ser utilizadas nos jogos e tudo mais, né? Eu acho que tem um grande ausente, né, no jogo de domingo, que é o Abel, não a Ramon Abate Abel, o Abel Ferreira. Né? Ele tem falado pouco, né? Agora foi por conta da formatura da filha, tá suspenso, né? Eu acho que ele é aquilo, a gente vai falar, o Zubeldia também tá suspenso. Os caras fazem uma falta na beira do campo, os dois, absurda. E sobretudo nesses jogos, né, mais, né, são os grandes jogos, ele não vai estar presente, tá suspenso. E aí fica, eu acho que é ainda mais difícil, sem ele ter falado, ele suspenso, a gente adivinhar o que ele vai armar para domingo. Do lado do Flamengo, o cheiro, né, de quem cobre o Flamengo é o Pedro começando no banco, mas não é uma certeza também, né? Então a gente vai ter essas questões, esses duelos de estratégia antes da partida até a hora da divulgação das escalações. Muito bem, tudo muito bom, tudo muito bem. Palmeiras está no momento melhor, isso é indiscutível. Porém, Vessa, você que é um cara que gosta de estatísticas, o Palmeiras não vence o Flamengo no Allianz pelo Brasileiro desde 2017. Tem também um tabuzinho aí. Ganha na Copa do Brasil é que não leva, né? Lembra? Isso mesmo. Ganhou de 1-0 para ganhar de 2. Ela ficou meio fora aí essa vitória porque precisava ganhar de 2. Mas de alguma maneira quebrou ali em termos de estatística de vitória. Mas é o Flamengo muito mais poderoso diante do Palmeiras do que ao contrário. Eu, respondendo a sua pergunta, quem ganhou de um time de Série A foi o Palmeiras, não é o Flamengo. O Flamengo ganhou do Botafogo da Paraíba, então eu acho que é uma semana muito maior. O Palmeiras chega muito mais robusto, não é porque joga na sua casa, não, porque chega mais robusto do que o Flamengo, apesar desse retrospecto recente. Só um último detalhe que, pelo menos da minha parte, eu queria não deixar de citar. Não precisa ser tão inteligente, né, tia Leila? Não precisa ser tão inteligente. Cobrou mais barato, levou mais gente e arrecadou mais do que contra o Bolívar. Ou seja, você teve mais gente apoiando o time, pressionando o adversário, a arbitragem, comendo, bebendo, gastando lá dentro, cobrando um pouco menos. Será que é muito difícil fazer futebol? Será que é muito difícil precificar? Como que você põe mais gente, cobrando menos e arrecada mais? Olha, como que será que cadeira vazia é prejuízo? Tá aí a prova. Cobrou caro o Bolívar, menos gente, menos arrecadação. É inacreditável como não é tão difícil fazer futebol assim. Os caras conseguem se complicar. E ontem o Allianz Parque cheio e tal, com arrecadação maior. É inacreditável, cara. Contra o Bolívar, foram 28.381 pagantes. A renda, 2.358.000. Estou arredondando, tá? Ticket médio de R$ 83, tá bom? Ontem, 38.600 pessoas, 2.633.000 a renda e um ticket médio de R$ 68. Estou falando aqui arredondado, R$ 15 a menos em média e 300 mil reais a mais. Quer dizer, tá na hora, né? Acho que deu para aprender. E domingo vai ser como, Massa? Mais caro, mais barato? Não, mesmo preço de hoje, de ontem, tá? Isso é bom. Mesmo preço de ontem. Os ingressos já estão à venda. O jogo às 16h, Palmeiras e Flamengo. Vai ter casa cheia, não tenho dúvida disso.
É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final do vídeo. Deixa seu like, se inscreva também no canal. Pessoal, aqui abaixo, hype o nosso vídeo na opção aqui de comentários. Arrasta o comentário pro lado aí, clique em hypar vídeo para estar nos ajudando. E bora deixar aquele like também. O like é muito importante aí para o nosso trabalho continuar. Você que consome, gosta desse tipo de conteúdo e puder nos ajudar aí, eu fico muito agradecido por todos vocês. Palmeiras que ontem atropelou o Ceará, avançou aí às oitavas de final, ganhou de 3-0. O Maurício não marcou no Ceará, mas terminou aí como um dos destaques do Palmeiras nesta grande vitória que garantiu aí a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Ele que foi escalado como titular na meia direita, o camisa 18 foi o motorzinho da equipe no confronto e terminou com o líder em passe certo lá no Allianz Parque, 41. O número tem mais ainda relevância, pois normalmente os jogadores com mais toques na bola são da defesa. Maurício ainda teve 2 finalizações em desarmes e sofreu uma falta. Depois de começar aí o ano em alta, o meio agora vem retomando o ritmo, já que ficou 2 meses fora por uma cirurgia no ombro no mês de fevereiro. Até se machucar, Maurício tinha 8 jogos, todos como titular, 5 gols e 1 assistência. Era o artilheiro isolado aí do elenco. Uma lesão no ombro logo no início do clássico contra o São Paulo, na fase de grupos do Paulistão, porém fez parar naquele momento que era o seu melhor momento aí no Palmeiras. Desde o retorno, o camisa 18 fez mais 9 partidas, sendo esta a terceira desde o início. Ele fez gols contra o Bolívar e Bragantino e deu uma assistência no outro jogo aí diante dos bolivianos. Durante aí a boa fase no Campeonato Paulista, o meio de 23 anos de idade jogava mais centralizado ou caindo aí pelo lado esquerdo. Agora ele joga de forma diferente e tem aí se colocado como opção para uma vaga que logo estará aberta no time titular de Estevão. Contra o Ceará, inclusive, ele fez o posicionamento do camisa 41 para a esquerda, com liberdade aí para se movimentar. Capaz de jogar aí nos 2 lados do ataque e também na armação. O ex-jogador que é do Internacional aumenta aí o leque de opções para Abel Ferreira a pouco mais de 20 dias da estreia da Copa do Mundo de Clubes, ou Mundial de Clubes, né? Chama aí como você quiser. Ele hoje compete especialmente com Facundo Torres e Paulinho para entrar aí no 11 ideal do Palmeiras. Meus amigos, o Palmeiras está um timaço, né? Tem Paulinho e Facundo Torres aí competindo aí com o Maurício. O uruguaio foi titular na maior parte aí da temporada, mas tem sido aí mais poupado recentemente por controle de carga, de olho aí na competição dos Estados Unidos. Há ainda Rafael Veiga para o setor, um dos jogadores mais importantes do século do Verdão. O meia também que se lesionou no ombro e desde então não está mais atrás aí na disputa por uma vaga nos 11 ideais aí. Na quarta ficou fora por uma lombalgia. Torcedor do Palmeiras, é isso. Muito obrigado, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.